Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso Professor. Meu nome é Felipe e hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da recuperação de empresas e da falência. Em um primeiro momento, nós precisamos relembrar que a recuperação de empresas e a falência é aplicado aos empresários cujas espécies são empresário individual de responsabilidade limitada, a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI ou EIRELI, e as sociedades empresárias. Nós vimos na aula anterior que nós temos algumas disposições comuns relacionadas tanto à recuperação de empresas como à falência. Nós temos a fase de recuperação de créditos, habilitação dos créditos, verificação desses créditos por meio do administrador judicial, vimos que há possibilidade de impugnação desses créditos, vimos também que é possível que se chegue ao final desse processo de verificação dos créditos ao quadro geral de credores e vimos também os órgãos que envolvem tanto a recuperação de empresas como a falência, que é o administrador judicial, figura principal aqui na recuperação de empresas e na falência, porque na recuperação de empresas a sua principal atribuição é fiscalizar os atos do devedor, quando este não está retirado da sua função. Na falência, a principal atribuição do administrador judicial é justamente ele estar no lugar do devedor, representar a massa falida, mas nós temos também o Comitê de Credores, um órgão fiscalizador tanto da recuperação como da falência, mas é um órgão facultativo, e a Assembleia Geral de Credores, que tem como sua principal atribuição na recuperação de empresas a votação do plano de recuperação e, por último, na falência tem como principal função a eleição, a votação de um meio alternativo de vendas dos bens que compõem a massa falida, os bens do devedor. Seguindo então, alunos, esta aula de agora, nós vamos tratar sobre a recuperação de empresas. Veja, a primeira ideia que nós temos que ter quando falamos em recuperação da empresa, e como falência também, é que trata-se de um grande processo de execução coletivo, em que os credores se organizarão em classes para receber os seus valores que têm direito. E quando nós falamos em recuperação de empresas, nós falamos e vem à nossa mente do princípio da preservação da empresa. Ora, sempre que possível, sempre que viável, ou seja, se houver efetivamente viabilidade comprovada, eu vou preservar a empresa. Eu vou preservar as atividades econômicas do empresário, eu vou fazer o possível para se manter os empregos, para se manter a arrecadação de tributos, para se manter o desenvolvimento que muitas vezes uma atividade econômica exerce numa localidade específica, num município, num estado e até dentro do Brasil. Portanto, a preservação da empresa e este princípio, ele está atrelado à ideia de manutenção da empresa, da manutenção da atividade do empresário, sempre que viável. Se não é viável, é melhor ir para a falência. Mas se for viável a manutenção da atividade econômica do empresário, faremos o possível para manutenção dessa atividade do empresário. Portanto, muita atenção ao princípio da preservação da empresa, que é cobrado em exames da ordem, em exames de concurso público. Sempre é questionado a questão envolvendo os princípios, inclusive constitucionais, aplicados ao direito empresarial. Nesse caso, a preservação da empresa. E aí, alunos, quando nós falamos de recuperação da empresa, nós temos 3 espécies estabelecidas pela Lei 11.101 de 2005. A primeira espécie, a principal, a mais debatida, a mais corriqueira, a mais existente nos tribunais brasileiros, entre discussões, entre análises e discutida pelos autores de direito empresarial, é a recuperação judicial. A recuperação judicial está a partir do artigo 47 e seguintes, ela é destinada a casos mais complexos,
Ela envolve a utilização de todos os créditos devidos pelo devedor até o seu pedido de recuperação judicial, inclusive os não vencidos. Então, todos os créditos estão envolvidos, exceto os fiscais, exceto os de contrato de adiantamento de crédito e algumas que a lei estabelece exceção. Mas, como regra, isso é importante dizer, que todos os créditos existentes até o pedido de recuperação serão, então, englobados na recuperação judicial, ainda que não vencidos. Mas vejam só, a recuperação judicial é um caso mais complexo, ele é o mais corriqueiro e o mais existente no nosso Poder Judiciário brasileiro. Mas ainda assim, alguns minutos daqui a pouco, a gente vai falar especificadamente sobre a recuperação judicial. Mas nós temos uma segunda espécie, que é a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial é para casos menos complexos, casos mais simples, que só envolvem, nesse caso, créditos com garantia real e créditos quirografários. Nesse caso, alunos, só duas espécies de credores são englobados no processo de recuperação extrajudicial, que é, então, aquele processo que só envolve os créditos com garantia real e os créditos quirografários, ou seja, os créditos trabalhistas, os créditos fiscais, os outros créditos não são envolvidos na recuperação extrajudicial, que, aliás, está no artigo 161 da Lei 11.101 de 2005. Esse processo extrajudicial, ele basicamente é um acordo firmado entre os credores e o próprio devedor, que é levado à homologação pelo Poder Judiciário no foro competente para julgamento daquela recuperação de empresas. E por último, nós temos a terceira e última espécie de recuperação de empresas, que é pelo plano especial. É um plano destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, em que há o envolvimento de todos os créditos do devedor, mas o devedor microempresa e empresa de pequeno porte, exceto os fiscais, e nesse caso é um critério mais engessado. Por quê? Porque a lei estabelece que para o plano especial de recuperação de empresas, para as microempresas e empresas de pequeno porte, microempresa, aquela que tem um faturamento de até 360 mil anual, e empresa de pequeno porte, aquela que tem um faturamento acima de 360 até 4,8 milhões anual, então eles vão ter que pagar os seus débitos em 36 meses no máximo, por isso chamado um plano especial para esses empresários que estão qualificados, condicionados como microempresa e empresa de pequeno porte. Mas acompanhem comigo aqui, alunos na tela, agora a recuperação judicial. Pois bem, a recuperação judicial, como eu já falei aos senhores, é a principal espécie de recuperação de empresas. A mais abrangente, a mais complexa, a mais corriqueira no nosso direito, nos nossos tribunais brasileiros, motivo pelo qual as questões de ordem, as questões da OAB, as questões envolvendo concursos públicos que tem o tema de direito empresarial como cobrança, como uma das matérias do edital, nós precisamos então adentrar um pouco na questão envolvendo a recuperação judicial. Pois bem, requisitos para se pedir a recuperação judicial. Nós temos que se atentar que, primeiro, só empresários podem pedir a recuperação judicial. Empresários que estão, conforme consta na tela, alunos, pelo menos 2 anos exercendo atividade econômica e organizada para a produção ou circulação de bens. Portanto, um tempo mínimo para que esse empresário possa pedir a recuperação judicial. O segundo requisito que consta na nossa tela é que o empresário jamais seja falido. Esse empresário, então, ele não pode ser falido, porque se ele é falido, ele perde o direito de solicitar a sua recuperação judicial. Nós temos também
uma outra exigência, um terceiro requisito, que o empresário ele não pode ter tido a concessão nos últimos 5 anos de qualquer espécie de recuperação de empresas. Portanto, o terceiro requisito é que o empresário ele não pode ter obtido a concessão de qualquer espécie de recuperação judicial nos últimos 5 anos. Isso precisa ser observado e, inclusive, apresentado por meio de certidões. Tudo isso se apresenta na prática por meio de certidões dos cartórios distribuidores e se comprova o preenchimento desses requisitos. E por último, o empresário ou seus sócios, se for sociedades empresárias, ou seus administradores, não podem já ter sido condenados por crimes falimentares. O maior exemplo de crime falimentar lá do direito penal é a fraude contra credores, considerado um crime falimentar. Se houve já a condenação do devedor quando empresário individual ou de um dos sócios da sociedade, quando sociedade empresária, um administrador, aí fica não preenchido um dos requisitos necessários para o pedido da recuperação judicial. Passando, alunos, aqui dentro da nossa tela, acompanhem comigo, nós temos os créditos que envolvem a recuperação judicial. Pois bem, o artigo 49 da lei, ele vai dizer que todos os créditos do empresário serão envolvidos na recuperação judicial quando do seu pedido, ainda não vencidos. Então acompanhem comigo. Todos os créditos, como regra, até a data do pedido, ainda que não vencidos, vão englobar a recuperação judicial. Os após o pedido, não entram dentro da recuperação judicial. Isso faz parte da determinação do artigo 49. O mesmo artigo vai estabelecer, em conjunto com outros artigos da lei, que os créditos fiscais também não entram na recuperação judicial, até porque um dos requisitos, quando da concessão, cuidado, concessão da recuperação judicial, não é a concessão do deferimento, é a concessão mesmo da recuperação judicial após a aprovação do plano. Daqui a pouco eu vou falar isso para os senhores. Quando da concessão da recuperação judicial, como regra, o empresário precisa apresentar as certidões fiscais negativas. Por isso que os créditos fiscais não envolvem a recuperação judicial. Mas o fato é que alguns outros créditos, por exemplo, a alienação fiduciária, o contrato de adiantamento de câmbio, contrato de adiantamento de câmbio, contratos em que envolve reserva de domínio, esses não entram também como créditos envolvendo a recuperação judicial, ok? Acompanhem comigo, alunos. O processo de recuperação judicial, aqui conforme a nossa tela, ele basicamente funciona até a concessão da seguinte forma. O empresário, ele apresenta o pedido de recuperação judicial, o juiz analisa esse pedido, paralelamente acontece a verificação dos créditos, quando o juiz recebe a petição inicial, vê que a petição inicial preencheu os requisitos, tanto da petição inicial lá do Código de Processo Civil, como foram apresentados os documentos pelo devedor, foram preenchidos os requisitos todos necessários, o juiz então defere o processamento da recuperação judicial. Ao ele deferir o processamento, ele vai então exigir que os credores, por meio de edital, se habilitem, ele vai nomear o administrador judicial, vai estabelecer como que vai ser conduzida essa parte de concessão do processamento da recuperação judicial e o devedor terá o prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Nesses 60 dias em que o devedor precisa apresentar um plano de recuperação aos seus credores, ele vai poder se utilizar das mais variadas formas, dos mais variados meios de recuperação judicial. Pois bem, o artigo 50 da Lei 11.101 de 2005 vai nos estabelecer, alunos, um rol exemplificativo. O devedor, portanto, ao apresentar o plano de recuperação, ele pode apresentá-lo da forma mais possível, ou seja, ele pode se utilizar de parcelamentos extraordinários do pagamento dos seus credores, ele pode vender parte do seu estabelecimento, pode vender filiais, pode conceder novos prazos, novas formas de pagamento, alterar, substituir garantias, são meios de recuperação
cujo artigo 50 só estabelece um rol exemplificativo, podendo, evidentemente, o empresário, dentro da licitude, dentro do que a lei permite, respeitando aquilo que é proibido, aquilo que é defeso pela lei, apresentar qualquer meio de recuperação judicial. E aí, alunos, como que isso vai acontecer? Vai haver uma votação desse plano. Esse plano precisa ser votado em assembleia de credores. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre essa assembleia, mas observem comigo, bastante atenção aqui na tela. Deferimento do processamento da recuperação judicial é diferente do deferimento da recuperação judicial. Portanto, bastante cuidado. Às vezes, o examinador, ele confunde as palavras. Então, se atentem aqui para vocês acertarem na questão. Deferimento do processamento é quando o juiz recebe a petição inicial de pedido de recuperação judicial, analisa que todos os requisitos foram preenchidos e defere o processamento. Mas a recuperação judicial, ela vai ser aprovada, ela vai ser deferida após acontecer a votação em assembleia de credores do plano, o plano apresentado pelo devedor, o plano de recuperação apresentado pelo devedor, tendo alguns dos meios que o artigo 50 exemplifica, ou não, podem ser meios alheios àqueles exemplificados no artigo 50, ele é aprovado por assembleia de credores. Sendo aprovado em assembleia de credores, aí sim o juiz recebe a ata de aprovação e concede a recuperação judicial. Portanto, repetindo, conceder o deferimento do processamento é uma coisa e conceder efetivamente a recuperação judicial é um segundo momento, são situações distintas, bastante atenção. O fato é que, alunos, conforme consta na nossa tela aqui, artigo 73 da lei, se o devedor, após ter concedido a recuperação judicial, não cumpre o plano, descumpre o plano, modifica o plano sem prévio consentimento dos credores em assembleia, haverá a famosa convolução, transformação daquela recuperação judicial em falência. Portanto, bastante cuidado com o artigo 73. Dito isso, alunos, nós temos então, só para trazer para vocês aqui, a nossa formatação de como que vai acontecer então a aprovação do plano de recuperação judicial. Pois bem, a Assembleia de Credores ela é dividida em classes, conforme nós já vimos anteriormente. A classe dos credores trabalhistas, a classe dos credores com garantia real e a classe dos credores quirografários, privilégio geral e privilégio especial e credores subordinados. E uma última classe, os credores microempresa e empresa de pequeno porte. Esses credores, alunos, eles precisam aprovar o plano. O plano vai estar aprovado quando houver aprovação em todas essas classes. É um regime complexo e firme, sólido, até em certa medida difícil de acontecer, mas é necessário que haja aprovação por desse plano em Assembleia Geral de Credores, ok? Passamos agora, alunos, a tratar da falência. Vamos tratar agora do processo de falência. Pois bem, acompanhe comigo aqui o que é esse processo de falência, que já antecipei em aulas anteriores e na aula de hoje quando começamos, que é um grande processo de execução, assim como a recuperação de empresas. Mas ao contrário, a falência é um processo de execução em que vai haver o encerramento das atividades do empresário e esse empresário vai dos seus bens, daquilo que ele possui como ativo, vai pagar de forma ordenada os seus credores. Vai pagar os seus credores conforme a sua posição. E por que o processo de falência? Justamente para que consiga organizar a quem, como, de que forma será feito o pagamento daquele ou daquele outro ou deste credor. Por isso que é uma organização, é um grande processo de execução em que se chegará ao final a extinção das obrigações do devedor. Antes de a gente compreender como que vai ser feito o pagamento desses credores, é importante a gente entender que
podem pedir a recuperação judicial? O próprio devedor, isto é, no artigo 105, a famosa autofalência. O devedor, então, de acordo com o artigo 105, ele apresenta o rol, apresenta as justificativas da crise econômica, financeira e patrimonial irreversível, que não é possível por meio da recuperação de empresas, e aí apresenta o rol de credores, apresenta o rol de bens, a lista detalhada dos seus bens, dos seus sócios, daqueles envolvidos, e nesse caso é o pedido de autofalência. Mas vejam só, o credor também pode pedir a falência do devedor. O credor também pode pedir a falência do devedor. Em 3 situações que, conforme constam na tela de vocês aqui, nós vamos discuti-la. Importante ressaltar, na recuperação judicial ou na recuperação de empresas, apenas o devedor pode pedir a recuperação da empresa. Agora, na falência, pode tanto o devedor, na hipótese de autofalência, ou o credor, na hipótese, então, das 3 situações que a lei permite esse pedido de falência por credor. A primeira hipótese é a impontualidade injustificada, ou seja, o credor é credor de um valor de no mínimo 40 salários mínimos e este valor está representado num título que foi protestado. Portanto, diante de um crédito protestado de no mínimo 40 salários mínimos, pode o credor, nessas condições, pedir a falência do devedor pela impontualidade injustificada. Podem se unir 2 credores para somarem os mínimos de 40 salários mínimos? Pode também. Pode se unir mais de 2, 3, 4 credores que somados representem esses 40 salários mínimos? Pode. Mas desde que todos os títulos estejam devidamente protestados. A lei exige, no artigo 94, que esteja protestados os títulos e o mínimo seja 40 salários mínimos. A segunda situação em que um credor pode pedir a falência do devedor, o devedor empresário, evidentemente, é a execução frustrada. Ou seja, o devedor não paga, o devedor não apresenta bens à penhora e o devedor não deposita o valor em juízo. Diante dessa execução frustrada, independentemente do valor, pode haver o pedido de falência do devedor. O fato, alunos, é muito importante. Um pedido de falência sem preencher essas situações legais pode gerar ao credor que pediu a falência ou aos credores unidos que pediram a falência o dever de indenizar um pedido errôneo, um pedido não baseado em comprovações e ter que indenizar por perdas e danos o devedor. Então esses requisitos precisam efetivamente ser cumpridos. E a última situação em que há a possibilidade também de pedido de falência do devedor por um credor ou por alguns credores é a prática de atos falimentares. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, porque a lei estabelece alguns exemplos de atos falimentares, mas é a alienação antecipada dos ativos. O devedor começa a vender os seus ativos antecipadamente, some da praça onde ele tem a sua filial, onde ele tem a sua sede, simplesmente vende o seu estabelecimento, some, desaparece, desampara os seus credores, e isso pode ser considerado prática de atos falimentares, atos prévios a uma falência que podem gerar a dúvida, o medo, a preocupação por parte de credores não receberem, e nesse caso haver uma situação em que pode ser feito o pedido de falência por um credor. Ok? Vamos lá, alunos. Seguindo aqui a nossa tela do processo de falência, acompanhem comigo. Nós temos o famoso depósito elisivo, lá no artigo 98, parágrafo único. Qual que é essa ideia, alunos? O devedor, quando recebe o pedido de falência, ele pode, se for baseado na impontualidade injustificada ou execução frustrada, para evitar o seu pedido de falência, ele pode fazer o depósito elisivo e pagar o valor em juízo para parar, interromper aquele pedido de falência. Então, bastante atenção que o devedor pode apresentar o depósito elisivo e obstar
que haja o seu pedido de falência por parte de um credor. O fato é que, alunos, o nosso código, vamos dizer assim, a nossa lei, vamos dizer assim, específica, que é a Lei 11.101 de 2005, ela estabelece um procedimento especial, um procedimento específico. Por isso que eu digo, né, o Código Falimentar é uma lei especial, mas esse Código Falimentar estabelece prazos, estabelece recursos que muitas vezes são diversos ou têm cabimento diverso da regra geral, que é do Código de Processo Civil de 2015. Nesse caso, muita atenção, porque os examinadores acabam cobrando qual é o recurso cabível quando da decretação da falência por sentença ou quando da não decretação da falência também por sentença. Olhem lá, artigo 100 da Lei 11.101 de 2005, acompanhem na tela comigo. Quando for uma decisão que decreta a falência, o recurso cabível é agravo de instrumento. Por outro lado, quando for uma decisão que não decreta a falência do devedor, aí é apelação, é o recurso de apelação cabível. Então, bastante atenção, alunos, para que não haja uma confusão no que diz o Código de Processo Civil. Observem que lá as regras são gerais, mas não se aplicam nesse caso aqui. E tanto a decisão que decreta como a decisão que não decreta tem a qualidade de sentença, motivo pelo qual se atentem para que não haja dúvidas. Dito isso, alunos, quais são os efeitos da decretação da falência? São vários, mas os mais cobrados em exames da ordem e em concursos públicos são a inabilitação do empresário. O empresário ele fica inabilitado para exercer a sua atividade até o encerramento do processo de falência. E além disso, o devedor perde a administração dos seus bens. O empresário perde a administração dos seus bens, que fica a cargo do administrador judicial. Alunos, como funciona o pagamento dos credores na falência? Pois bem, nós temos a classificação dos créditos a serem pagos na falência. Acompanhe na tela comigo aqui. O primeiro crédito a ser pago são aqueles salários dos últimos 3 meses até o pedido da falência. Verba alimentar, os primeiros a serem pagos, artigo 151 da lei. O segundo crédito a ser pago, na verdade, não é nenhum crédito, são pedidos de restituição, artigo 85 da lei. Acompanhem comigo. Muitas vezes, quando há a arrecadação dos bens do devedor por parte do administrador, já tem várias situações, e a lei se preocupou com isso, em que o administrador acabou pegando um bem que não é do devedor. Um bem de um credor, um bem que estava lá, um bem de um banco alienado, por exemplo. Nessa hipótese, alunos, o banco que teve um bem em alienação para aquele devedor, aquele bem é dele, aquele bem é do banco, não é do devedor. Motivo pelo qual haverá um pedido de restituição para que se devolva aquele bem ao banco, e isso é considerado um segundo momento de pagamento aqui, um segundo momento de classificação dos créditos. Aí, alunos, o terceiro crédito a ser pago são os créditos extraconcursais, que nós já vamos ver quais são. E por último, os créditos concursais, e é justamente os créditos concursais que nós temos as principais formatações de pagamento dos credores. Mas vamos lá, créditos extraconcursais. Dentre os créditos extraconcursais, e seguindo exatamente essa ordem, quem primeiro é pago? Vamos lá, a remuneração dos administradores ou do administrador e seus auxiliares. É o primeiro a receber após as restituições, e as restituições antes ainda, os 3 salários antes do pedido da falência. Na sequência, quantias fornecidas à massa falida. Muitas vezes um credor, para manutenção de um bem, para cuidado de um bem, fornece dinheiro próprio, e essa situação faz que seja um crédito extraconcursal. Na sequência, custas judiciais da falência. Ora, o processo de falência é um processo judicial, gera custas, gera despesas processuais, e estas despesas são pagas em terceiro lugar dentro dos créditos extraconcursais. Na sequência, alunos,
custas judiciais de processos do falido. Ora, o falido continua com as ações trabalhistas, o falido continua com as execuções fiscais, o falido continua com suas dívidas, motivo pelo qual nós temos então a situação de custas judiciais em processos que ele é condenado. E aí, alunos, em última situação, dos créditos extraconcursais são as obrigações assumidas na recuperação judicial. Ora, toda e qualquer obrigação assumida pelo devedor na recuperação judicial, esses créditos vão ser recebidos na situação aqui de quinto, dentro dos créditos extraconcursais. Quase finalizando a nossa aula, alunos, mas vamos lá. Créditos concursais. Esse é o mais importante, esse é o mais cobrado. Mas não se esqueçam, primeiro os 3 salários, segundo os pedidos de restituição, terceiro os créditos extraconcursais, que nós vimos a listas, para daí chegar nos créditos concursais. Percebam bem, primeiro, credores trabalhistas. Segundo, credores com garantia real. Terceiro, créditos tributários, o crédito fiscal. Quarto, credores com privilégio especial. Quinto, credores com privilégio geral. Sexto, credores quirografários, aliás, a grande maioria dos credores numa falência. Sétimo, créditos derivados de multa, de penalidade, dentre elas, por exemplo, do direito tributário. E por último, os créditos subordinados, por exemplo, a participação que os sócios têm. Alunos, na prática, se chegar nos credores com garantia real, na grande maioria das falências, já é um grande sucesso dentro daquele processo falimentar. O fato, alunos, que para nós terminarmos a nossa aula e revisarmos aqui de maneira breve, se atentem às disposições comuns à recuperação de empresas e à falência. Tomem bastante cuidado com os órgãos envolvendo a falência e a recuperação de empresas, o administrador judicial, o comitê de credores, a Assembleia Geral de Credores. Se atentem bastante à recuperação judicial, que é a principal cobrança nos exames da ordem e dentro também dos concursos públicos. E cuidado também com alguns detalhes da falência que nós falamos na aula de hoje. Quero desejar aos alunos bons estudos e até a próxima aula.